Os bebês estão muito presentes em túmulos de crianças ou natimortos. As balinhas e brinquedos são deixados como homenagens ao falecido vez ou outra. Botões de rosa também são usados nesses casos de mortes prematuras. Um bebê dormindo representa a morte precoce vista como um sono tranquilo e a pureza da alma. Esse tipo de imagem costuma expressar pureza, paz e a esperança de que a alma da criança esteja protegida e acolhida no plano espiritual. Uma figura com os braços estendidos ao alto simbolizam a alma em atitude de entrega e ascensão espiritual. Representam súplica, oração e a busca pela união com o divino, transmitindo a ideia de esperança na vida eterna e de libertação terrena. É uma imagem de fé e transcendência, indicando que o falecido se coloca diante de Deus em gesto de devoção e confiança. A caveira simboliza a mortalidade e a transitoriedade da vida. É um lembrete da inevitabilidade da morte e da fragilidade da existência humana, funcionando como um memento mori, expressão latina que significa lembra-te de que morrerás. Ao mesmo tempo, pode carregar um sentido espiritual, de renovação, indicando que a morte não é o fim absoluto, mas uma passagem para outra dimensão. O coração simboliza amor, afeto e espiritualidade. Representa os sentimentos mais profundos do falecido, como devoção à família, fé em Deus ou compaixão pelos outros. Também pode expressar a essência da vida e da alma, sendo visto como centro da existência humana. Esculturas representando crianças não significam exatamente que o falecido era uma criança. Geralmente, estas figuras são associadas à inocência, precocidade e imaturidade. Refere-se à morte intempestiva de um adulto, ou o luto para os familiares. Criança com coluna partida simboliza uma vida interrompida precocemente, representando a fragilidade da existência e o luto por uma perda prematura. A coluna partida, em geral, é um símbolo de fim abrupto, muitas vezes associado ao último membro de uma família tradicional. Quando combinada com a figura de uma criança, reforça a dor e a tristeza pela partida de alguém jovem. A representação de uma família unida simboliza laços de amor, harmonia e continuidade. É uma forma de destacar que o falecido valorizava profundamente a vida familiar e que sua memória permanece ligada aos vínculos afetivos que construiu. Essa imagem transmite a ideia de união que ultrapassa a morte, reforçando que os laços espirituais entre pais, filhos e gerações não se rompem com o fim da vida terrena. Uma mão com o dedo indicador levantado para o céu é um dos símbolos mais ambíguos encontrados nos cemitérios. Pode estar apontando para o céu ou indicar o fato de que o falecido ressuscitou da terra dos vivos. A posição das mãos cruzadas sobre o peito, como no anjo da imagem, simboliza humildade, entrega e repouso espiritual. É um gesto de recolhimento que transmite submissão à vontade divina e serenidade diante da morte. Em figuras de anjos, reforça a ideia de intercessão e proteção, mostrando que a alma está guardada em paz e fé. Mãos dadas é bastante comum em túmulos de casais. A imagem de um aperto de mãos representa a situação em que a primeira pessoa morre, mas deixa seu parceiro para trás. Também pode simbolizar que ambos estão juntos na vida eterna. A figura de uma mulher chorando simboliza luto e saudade, representando a dor dos vivos diante da morte. Ao mesmo tempo, pode ser vista como alegoria da piedade ou da esperança, sugerindo que o sofrimento terreno se transforma em fé na vida eterna. A figura da mulher apoiada numa cruz, que pode ser também uma âncora ou coluna, representa a fé. É uma alusão de que o falecido teve uma vida pautada na fé e religiosidade. É comum encontrá-la em túmulos pertencentes aos maçons. Uma mulher com cruz e âncora resume-se como uma alegoria da fé e da esperança cristã. A cruz representa a confiança na ressurreição e na vida eterna, enquanto a âncora simboliza a firmeza espiritual e segurança da alma. Juntas, essas figuras transmitem a ideia de que o falecido partiu amparado pela fé e ancorado na promessa divina,
expressando consolo e confiança diante da morte. A representação de uma mulher com guirlanda simboliza vitória espiritual, eternidade e homenagem. A guirlanda, tradicionalmente feita de flores ou folhas, é um emblema de triunfo e imortalidade, remetendo à ideia de que a alma venceu a morte e alcançou a vida eterna. A figura feminina pode ser vista como alegoria da fé ou da esperança, reforçando o consolo de que o falecido é lembrado com honra e está acolhido no plano divino. A figura de uma mulher com uma palma simboliza vitória espiritual e martírio. A palma é um antigo emblema cristão que representa o triunfo da fé sobre a morte, remetendo à ideia de que o falecido alcançou a vida eterna. Quando associada a uma mulher, pode ser uma alegoria da esperança ou da virtude, reforçando o consolo de que a morte não é derrota, mas passagem para a salvação. A figura de uma mulher com urna simboliza o luto e a memória. A urna é tradicionalmente associada às cinzas e, portanto, à morte e ao destino final do corpo. Quando aparece nas mãos de uma mulher, pode representar a alma guardando lembranças ou uma alegoria da piedade e da saudade, reforçando a ideia de preservação da memória do falecido. Essa imagem transmite tanto a dor da perda quanto o respeito e a homenagem, lembrando que a vida continua na lembrança e na fé na eternidade. A escultura da mulher debruçada sobre o caixão simboliza a desolação e o luto intenso, representando a dor pela perda e a impossibilidade de se afastar do ente querido. É uma alegoria da saudade e da entrega ao sofrimento, eternizada em pedra para expressar a fragilidade humana diante da morte. A mulher sendo picada por uma serpente na arte tumular simboliza a vulnerabilidade da vida diante da morte e a luta contra o pecado. A serpente representa o mal e a finitude, enquanto a figura feminina encarna a condição humana frágil, transformando o sofrimento em metáfora de purificação e esperança de redenção. Se você sentir que alguém pode estar olhando para você no cemitério, pode estar perto de uma lápide gravada com um olho. Frequentemente cercado por uma explosão de luz solar ou um triângulo, um olho normalmente representa o olho que tudo vê de Deus e pode também denotar que o falecido era um maçom. Pés descalços simbolizam repouso, serenidade e a conclusão da jornada terrena. Eles remetem à ideia de que o falecido encontra descanso após o trabalho e as lutas da vida, evocando paz espiritual e acolhimento no além. Também podem representar humildade e entrega, reforçando a noção de que a morte é um retorno tranquilo ao divino. As pranteadoras na arte tumular representam figuras femininas em atitude de luto, geralmente envoltas em véus ou com expressões de tristeza, simbolizando a dor pela perda e a memória dos que partiram. Elas evocam a ideia de saudade, respeito e homenagem, reforçando o caráter humano e emocional da morte ao traduzir em forma artística o sentimento de pesar e reverência diante da ausência.